Boa noite, alunos aí do curso de Introdução ao Pensamento Conservador. Hoje é a nossa segunda aula. A gente vai falar hoje sobre as referências históricas, políticas e literárias em diferentes tradições do pensamento conservador. Revisando a nossa primeira aula, a gente pode dizer que a gente definiu a nossa primeira parte como o conservadorismo como mudança de paradigma. A gente fez algumas notas introdutórias, né, sobre direita e esquerda não serem conceitos substanciais em política, eles são mais referências. E aí a gente começou a falar um pouco dos tipos de essência que existem dentro da política, né, essência dos conceitos. A gente falou da política moderna começando na Revolução Francesa, aí nascendo uma dicotomia ali entre liberais e socialistas, o cientificismo político, etc. A gente fez uma série de comentários que, caso não tenha ficado claro ou alguém tenha esquecido, é só rever a primeira aula, tá tudo explicado lá. E aí, numa segunda parte, ainda na nossa primeira aula, a gente falou do conservadorismo como pensamento político. A gente começou a desenhar alguns elementos, né? Trouxe alguns pensadores, a gente focou no, 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 no que eu chamei, ou como eu defini, como o principal autor, não do conservadorismo, mas que se propõe a tarefa de dizer: olha, conservadorismo é isso aqui, é esse conjunto de coisas, de elementos. Né? A gente fez uma distinção que eu acho que ficou clara entre o conservadorismo como adjetivo e o conservadorismo como pensamento político, como conceito bem definido. E a gente mostrou que o conservadorismo como conceito político, como um conceito abrangente, ele só se consolidou no século XX, embora o nome Partido Conservador ou Conservador ele já existia na política bem antes até. Né? Só que havia aquela distinção que a gente fez. Né? O conservadorismo era usado como um adjetivo, primeiramente como um adjetivo positivo, né, de cuidado, de prudência, de conservação. E hoje, no cenário democrático brasileiro, por exemplo, ele é usado também não como um pensamento amplo, mas como adjetivo, só que do aspecto negativo. A gente vive num ambiente já de revolução cultural e já há uma mudança na conotação das palavras. Hoje, por exemplo, o conservadorismo ele tem um aspecto negativo, tem um aspecto, uma conotação de reacionário, de violento, de retrógrado, de intolerante, de velho. Velho no sentido de decomposto, no sentido negativo da palavra velho. E na terceira parte, a gente falou dos problemas do conservadorismo como sistema político. Vocês se lembram? Você ainda se lembra? Sim, Pode me lembro lembrar? desse aí. Pode refrescar a memória aí pro grupo? Acho que pode sim, por mim sim. De quais eram os problemas de tentar descrever o conservadorismo como uma coisa só? Oi? Alô? Oi, Rodrigo. Eu não entendi o que você falou. Oi? Alguém tá me ouvindo? Oi? Eu não Oi? entendi o que você falou. Então, alguém pode me lembrar? Alguém se lembra ainda dos problemas do conservadorismo como sistema político? Quando a gente descreveu alguns conceitos gerais, algumas características gerais do conservadorismo, a gente também tratou na última parte dos problemas de transformar o conservadorismo numa ideologia ou num sistema. Vocês se lembram? A gente definiu alguns problemas, algumas dificuldades de fazer isso. Vocês se Tem o lembram? problema da diversidade, né? Temporalidade e objetividade, né? Isso, isso. E o último deles, qual era? Se lembra? Da diversidade. Qual era o problema da diversidade? Diversidade. E cada lugar tem uma realidade diferente. Exato, exato. Tem um processo histórico diferente, uma cultura diferente, valores diferentes, são fundados em valores diferentes, né? Que não dá para ter uma receita de bolo, né? Então nesse sentido
tem que ficar claro na nossa cabeça que, por exemplo, o trabalho do Russell Kirk, ele se atém a uma tradição, né? E que, por exemplo, se a gente deseja construir um conservadorismo no Brasil, um partido conservador, um movimento conservador, a mesma coisa deve ser feita aqui. Nós temos que buscar as nossas raízes com a tradição ocidental, né? Com a tradição judaico-cristã. Buscar os autores, quais são os valores que fundaram a nossa nação, né? E fazer esse mesmo trabalho. Então, para ficar claro que o que a gente fez, o trabalho de Russell Kirk, ele se atém a uma tradição, né? E então, para reforçar isso, há no conservadorismo claramente a questão da diversidade. Então, hoje, como isso é um trabalho hercúleo, está muito aquém das minhas capacidades, né, do meu conhecimento e tudo mais, eu vou me ater ao que já está pronto, ao que já está feito, né? A gente vai falar que é da tradição anglo-saxônica, que é a tradição que o Russell Kirk investigou. O que eu vou tentar fazer com vocês é puxar algumas coisas que eu acredito ter captado de outros elementos culturais de outros lugares, outras influências que eu enxergo, outras coisas que eu vejo que se não está ali inteiramente, pelo menos na essência está. Por exemplo, coloco como exemplo agora um autor muito recente na vida brasileira e que claramente, para mim, mesmo ele, apesar dele ter ao longo da vida se posicionado como um homem de esquerda, é até irônico isso, eu vejo claramente que ele é um conservador, ele não é um homem de esquerda. O posicionamento de esquerda dele é uma distorção. Muito mais a ver com o cenário onde ele estava inserido do que qualquer outra coisa. Que é o Ariano Suassuna. Um homem que atende a todas as definições do que é um pensador conservador, mas que talvez ele, pelo cenário colonialista ali, patrimonialista no qual ele estava inserido, e a esquerda se apresentava como única alternativa a vencer aquilo, talvez ele tenha isso o tenha motivado a enxergar a esquerda como solução política. Porém, você vê claramente, por exemplo, que o Suassuna começou a captar certas coisas que alguma coisa estava errada ali. E ele começou a meio que esfriar com a esquerda, né? Um pouco antes de morrer. Quem tiver a oportunidade, eu tenho umas aulas, o nome do vídeo é Aulas e Espetáculo, que eu recomendo muito. Ele é um homem muito, muito sábio, assim, de uma sensibilidade muito peculiar. Então, assim, nesse sentido, eu percebo que você não é tão impossível você fazer esse trabalho que o Russell Kirk fez na tradição brasileira, por exemplo. Mas vamos lá. Agora vamos fazer nosso exercício aqui dentro da tradição anglo-saxônica, que é a que já está melhor desenhada, né? A gente chega à primeira sessão da nossa segunda aula, que é Russell Kirk e a tradição anglo-saxônica. A gente pode definir essa tradição começando em Edmund Burke e terminando em T.S. Eliot, tá? Não terminando, mas digamos assim, são dois highlights mais importantes. Um já agora no final do século XX, o outro no começo do processo. Deixar claro que enfim, há nuances e eu mesmo não coloquei isso de maneira simplificada, mas eu tentei captar. O Russell Kirk não coloca a tradição dessa maneira que eu coloquei, tá? Esse é um arranjo meu, vou mostrar aqui agora, que é a árvore genealógica do conservadorismo anglo-saxônico segundo o Russell Kirk. Estão enxergando aí? Tá todo mundo vendo? Sim, eu tô vendo. Bom, você tem um evento aqui, essencial, que é o início da Revolução Francesa, onde nasce a política moderna, como a gente comentou na primeira aula. E aí tem um cara que presenciou aquilo ali, e aquilo ali marcou ele de maneira importante, que é o Edmund Burke. Dele se influenciam diversos autores, políticos, etc., personalidades, mas se abre um ramo que são os dois ramos de influência do conservadorismo, né? Que é o ramo político e o ramo literário. E há também aí um enxerto de influências externas
que eu também percebi. Isso aqui não é, essas influências externas aqui não é do Kirk, isso aqui é uma adição minha, que também fizeram parte aqui do caldo para formar a tanto a tradição política como literária. Dentro da política, a gente pode dizer que tem 3 escolas conservadoras principais. Tá? A gente vai comentar cada uma delas separadamente. A primeira escola é o que eu chamo de liberal conservadora. A segunda é a tradicionalista e a terceira é a neoconservadora. A gente vai comentar elas separadamente, como é que elas nasceram e tudo mais. E no tronco literário, as 2 principais influências do conservadorismo foram no romantismo e no modernismo. Nessas 2 escolas. Falando agora das influências políticas, né, do tronco político ali do conservadorismo. Primeiro a gente tem que falar de Burke, né? E Burke é um aspecto importante porque ele é considerado o pai do conservadorismo por 2 motivos. Esse aqui é retrato de Burke ainda já na sua maturidade aí. Eu não sei que idade ele tinha aí, mas eu acredito que eu acho que ele tinha entre 40 e 50 anos, acredito eu. Ou entre 30 e 40. Ele estava no olho do furacão, né? No início do processo moderno, ele estava lá, ele presenciou, ele viu o que aconteceu. E ele teve uma sensibilidade diferente do que o resto das pessoas em relação ao que aconteceu na França. E ele é o que se pode chamar aí de protoconservador nesse sentido. O que é protoconservador? Protoconservador são os pensadores ou figuras políticas que são anteriores, ou seja, elas não conheceram, ninguém apresentou um livro para elas dizendo, olha, conservadorismo é isso aqui, parará, tais autores e tudo mais. Eles não tiveram isso, eles não tiveram esse tipo de informação, mas ainda assim eles carregavam neles os princípios que definem o que o conservadorismo é. Eles já traziam isso dentro de si, e de certa forma muitos deles ajudaram a construir, né? Tem elementos importantes, como por exemplo eu já citei o Marco Túlio Cícero, você tem os federalistas do processo de independência americano, você tem o próprio Burke, você tem o Pedro II, né? Dom Pedro, nosso imperador. Enfim, são os conservadores que vieram antes do conservadorismo como pensamento bem estabelecido. Né? E o Burke, ele é o que, digamos assim, de certa maneira, é o que encarna, de maneira mais completa, a cosmovisão definida pelos 10 princípios que a gente discutiu e definiu na aula passada. Eu tentei resumir o pensamento dele, né, em 3 aforismos principais, são aforismos que eu gosto muito, alguns são até famosos, assim. O primeiro é que aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. O que está contido aqui nessa afirmação? É o entendimento de que a história, ela não é um processo, ela não é um processo sistemático no sentido que, por exemplo, Karl Marx tentou descrever. É que a história ela é caótica mesmo e não existe essa evolução linear. Por exemplo, a gente tem essa sensação às vezes, né? Por exemplo, que o mundo era um lugar de profunda ignorância e que o esclarecimento foi vindo aumentando e hoje nós somos muito esclarecidos. Ao contrário, a gente tem processos onde você tem civilizações muito sábias e outros momentos de profundo declínio intelectual. E hoje eu vejo, por exemplo, que nós estamos num período de profundo declínio intelectual. A gente já teve até a oportunidade de discutir isso com o Gustavo em outra situação. Como, por exemplo, você compara a vida grega na época de Sócrates com hoje,
uma piada. Você vê o tipo de conversa que os cidadãos tinham na rua, que as pessoas tinham na rua, com o tipo de conversa que hoje as pessoas comuns têm, você fala, porra, idiota é a gente, não eles. Né? Quem somos nós para chamar os gregos lá do antes de Cristo de ignorantes? A sociedade ele estava muito mais, do ponto de vista da educação, por exemplo, eles estavam muito acima da gente. Eu tô falando na média mesmo. Porque a humanidade ela acumula conhecimento, mas os indivíduos não. Né? Individualmente, cada um pode não saber nada, apesar de ter muita informação disponível aí para você investigar. Então, se você. Enfim, isso para mim fica claro que o Burke tinha entendido isso. E não à toa, você vê, por exemplo, certas coisas acontecendo, como você vê o PT com uma série de medidas, uma série de posicionamentos, e as pessoas não conseguem enxergar que é exatamente a mesma coisa que aconteceu na Venezuela, que é exatamente, claro, em proporções e intensidade diferentes, mas é o processo revolucionário de novo, é o projeto socialista de novo. E as pessoas são capazes de jurar na sua cara que não existe isso, você está viajando. Se elas não conseguem enxergar, elas estão à mercê do processo. Elas estão tão à mercê do processo quanto os russos estavam no começo ali do século XIX, quanto os venezuelanos estavam né, no meio da década de 90. Nazismo também, né? Nazismo, exatamente. O fascismo também, né? Ele se repete, ele acontece. O Burke já tinha entendido isso. Que o processo histórico não é um troço que evolui indefinidamente, não. Às vezes ele decai, vai lá no chão e começa tudo de novo. Esse é um elemento conservador essencial. Até porque ninguém nasce sabendo, né? Exatamente. Se você tem uma população do zero, pode vir qualquer coisa. E outra, no final das contas, revolução significa exatamente isso. Revolução é dar uma volta. Revolução significa dar um reset na civilização. É quebrar o elo entre a próxima geração e a anterior. Então, você vê, por exemplo, coisas que eram impensáveis, por exemplo, na Inglaterra, naquela altura ali, no primeira metade do século XX, voltaram a acontecer na China. A China, por exemplo, que é uma civilização. Enquanto a Inglaterra estava famigerada ali no século XII e XIII, na China era uma civilização avançadíssima. Tinha escrita avançada, já tinha ciência, já tinham manipulação da pólvora. Você tinha objetos ali meio que proto-armas de fogo, né? Já tinha uma alvenaria avançada, a muralha da China já estava de pé, tinha um império muito bem desenvolvido, e a China no século XX, no primeira metade do século XX, depois que o Mao subiu ao poder, começaram a acontecer coisas do tipo, as pessoas começaram a comer inseto, né? Começou a ter canibalismo, a gente comer os filhos, por causa da fome, por causa do total rompimento com os elementos transcendentes daquela tradição. Né? Um dos elementos do comunismo é que é proibido, uma das coisas que o comunismo faz é proibir o ensino religioso. É destruir a autoridade religiosa na civilização. Então, por exemplo, na China hoje quase todo mundo é ateu, né? Ainda, embora isso esteja voltando, esteja se desfazendo, depois que a China abriu um pouco mais, mas você vê uma civilização avançadíssima no início do século XX, ela voltou a acontecer. Essa coisa que a gente vê lá na China, de comer inseto e tal, comer cachorro, isso nem sempre foi assim, não. Isso aconteceu por causa das ondas de fome do governo do Mao Tse Tung. Não é um hábito milenar. As pessoas começaram a comer bicho por causa de fome. Não tinha o que comer. Tem que comer, come inseto, come barata, come o que tiver.
E hoje, por exemplo, as pessoas têm a impressão de que isso é um hábito milenar deles, que os chineses são meio esquisitos, né? O povo gosta de comer inseto. Ah, cara, interessante isso, Não, não cara. é por aí. Não, e o que aparece de nego querendo justificar Segundo a isso, coluna querendo dizer dele, é proteína. é que a raiva e o delírio destroem em uma hora mais coisas do que a prudência, o conselho e a previsão não poderiam construir em um século. Olha a profundidade disso. Rodrigo, É a percepção de que a ordem ela é muito frágil. O elo que une a gente, né, a nossa convivência de sociedade, ele é frágil. Ele está sempre por um fio. Ele está sempre a um fio de cair na barbárie. E oi. outra, Burke não viveu para ver isso, mas demorou menos de 150 anos para que a Revolução Francesa descambasse numa ditadura muito pior, muito mais tirana, muito mais sangrenta do que era o antigo regime, com Napoleão. Napoleão tinha 200 vezes mais poder do que o rei dos 16, dos 15, desculpa. Infinitamente mais poderes. Toda a ordem institucional, inclusive a ordem democrática, porque já havia um processo de representatividade na França naquele momento, embora talvez não fosse o ideal, não fosse perfeito, etc. Essa é outra discussão. Havia uma ordem institucional que demorou séculos para ser construída. Quando veio a Revolução Francesa e botou fogo em tudo, destruiu tudo, não sobrou nada. Então, a humanidade voltou ao zero, voltou à época do quê? Do Império. É a primeira organização humana. As primeiras formas de organização na humanidade são todas impérios e impérios enormes, né? Enorme concentração. Também é outra discussão, essa questão dos impérios, enfim, para outro momento. Mas essa percepção também que é muito importante dentro do conservadorismo, a ideia de que a ordem tem que ser conservada justamente porque ela é frágil. A gente não tem como saber as consequências de modificações bruscas que a gente tome e que a gente faça na sociedade hoje. Né? A gente não tem como saber, por exemplo, se alguém chegasse e falasse assim, não, eu acho que fiz uma teoria aqui, eu acho que não precisa de 3 poderes não, só 2 tá bom. Só legislativo e executivo. Acabou. O executivo vai absorver o judiciário. Aí o cara vai lá e meio que faz uma teoria e argumenta e mostra para todo mundo, convence todo mundo que assim é melhor. Do dia para noite ele acaba com o poder judiciário. A gente não tem como saber quais são os efeitos práticos e reais disso no tecido social. Geralmente a história mostra que o resultado é desastroso. Né? Isso também foi algo que Banco foi o primeiro a talvez verbalizar isso de maneira mais eloquente. E a terceira, que é o elemento do pensamento, é que tudo que é necessário para que o mal triunfe é que os bons não façam nada. Isso é uma mensagem muito importante. É de que a luta pela preservação da ordem começa com você. Naquilo que Bugley mais tarde vai dizer que isso já é um elemento que está em Platão, que a primeira ordem que existe é a da alma. Então primeiro você tem que organizar seus pensamentos, organizar seu temperamento. Né? Se você é um cara afoito, você tem que, antes de consertar qualquer coisa no mundo, você tem que consertar a sua ansiedade. Se você é um cara relapso e tal, tem pouco foco, antes de querer consertar o sistema judiciário nacional, você tem que consertar o seu foco. Se não é uma pessoa mais centrada. Né? Primeiro você tem que procurar a sua sanidade interior, procurar a sua orientação, procurar entender o mundo, para depois você partir para a ordem externa. E isso tem que ser um desejo pessoal seu, né? Um desejo pelas virtudes, um desejo pela ordem da alma. E é a partir daí que ela vai se manifestar em ordem no mundo. E quando você pratica e cultiva as virtudes, elas se refletem nos seus atos, se refletem nas suas relações e isso transforma a realidade ao seu redor. Né? Mas a gente tem vivido num mundo, você pode ver que as coisas passam.
A gente vê coisas horríveis acontecendo e a gente simplesmente, muitas vezes por preguiça, por, nossa, esse problema é muito maior do que eu, isso vai me dar muito trabalho, deixa pra lá, né? A gente deixa a injustiça passar batida, ah, enfim. E ele percebeu que se os homens não cultivam essa relação, tanto da ordem interna como a comunitária, os indivíduos inevitavelmente vão se tornar, cada um deles, suscetível e mais frágil perante a ação do mal no mundo. Eu vou começar hoje fazendo análise simbólica de um dos filmes que eu passei para vocês assistirem. Depois a gente fala um pouco mais dos autores que eu recomendo a leitura. E eu acho que é muito importante, eu acho mais importante ainda do que o estudo prático e técnico sobre assuntos políticos, é a questão da imaginação moral mesmo, que é a leitura dos clássicos, né? Que recorrem aos temas. E eles desenham retratos que transformam o conhecimento puramente teórico um conhecimento vivo, né? Numa expressão existencial daquilo que antes estava expresso só em conceitos abstratos, né? O primeiro filme que eu queria trazer, que ele toca nos primeiros conceitos que a gente desenvolveu logo na primeira aula, é o 1984, né? Tentar trazer aqui elementos que talvez não tenham ficado claros para quem assistiu o filme, e que vocês utilizem isso como ferramenta, talvez, para investigar isso em situações posteriores, em outros filmes, etc. A, a, a versão que eu adotei para fazer essa análise é, a- é, a, é a versão de 1984 mesmo. Foi um filme comemorativo, foi gravado em 1984. A direção do Michael Radford, era um cineasta, estava em alta na época. E a- as duas figuras, o filme não contou com atores muito famosos. Os dois atores famosos, não foi um filme de alta produção nesse sentido, não foi um filme muito caro em comparação aos padrões da época, né? Que você tinha coisas do tipo Star Wars, que eram filmes milionários. Foi um filme relativamente barato. Ele não mandou tão mal nos efeitos especiais. Na verdade, inclusive, o filme até é bem legal nesse sentido. Mas ele, por exemplo, ele trouxe poucos atores famosos, né? Só tinha o John Hurt, que já era um ator de segundo escalão, e o Richard Burton, que interpreta o O'Brien. O legal do filme, né? Não do filme, mas não só do filme, mas da obra 1984 em si, é que ela tem diversos aspectos autobiográficos, né? Primeiro na figura do. Aliás, primeiro, quem foi que conseguiu ver o filme? Ou que já tinha visto antes? Eu, eu tinha visto uma vez no Telecine Cult o finalzinho e revi ontem ele Quem mais? inteiro. Pelo que o Vitor falou, parece ser muito bom. O Saulo também, mas ele viu há muito tempo. Oi? O Saulo Todo viu mundo tem um viu? tempo que ele falou. Ah, entendi. Mas no geral, todo mundo viu? O Gustavo viu também, não viu? Só quem não viu foi o Vitor, foi isso? Eu que não vi. Você que não viu? Isso, eu não vi não. Ah, foi o O Reginaldo Reginaldo. não viu. Eu que não vi. Ah, tá, beleza. É, Muito bom o filme. Você gostou do filme, Vitor? Ué, demais ele. Você viu essa versão mesmo? Eu vi essa versão mais nova mesmo. De 1994, sim. Então, você tem na história diversos aspectos autobiográficos, começando pela figura do protagonista, que é o Winston Smith, né? Que ele, ele é retratado como um jornalista de meia idade, que é exatamente o perfil do George Orwell na época que ele escreveu o livro, né?
e que está, de certa forma, observando um processo no qual ele estava inserido, mas ele começa a tentar enxergar o troço de fora, exatamente como George Orwell. Para quem não sabe, o George Orwell ele era membro, né, do Partido Socialista Inglês, e e é por isso mesmo o livro ele parece ser meio profético, né? Meio que ele foi escrito na década de 20, né? Ele relata coisas que foram ser reveladas só lá na década de 50, né? Quando os crimes de Stalin foram denunciados. Mas não é porque ele adivinhou, não. É porque ele realmente estava dentro do negócio, ele sabia o que estava acontecendo. Ele tinha informações privilegiadas sobre o processo. E o primeiro impacto assim, forte para o George Orwell foi quando ele presenciou, quando as informações começaram a chegar na Europa sobre o que estava acontecendo na União Soviética, né? Que tinha gente passando muita fome e muitos fuzilamentos e campos de trabalho forçado e tudo mais, e, e um clima de paranoia, né? Porque já o Lenin ele montou uma estrutura, quando ele montou a NKVD, né, que depois virou a KGB, montou um aparato ali um aparato policial que é um troço não foi reproduzido até hoje, isso é igual, né? A NKVD tinha uma rede de colaboradores que incluía a população inteira. Que, era comum, era uma coisa incentivada desde a infância, o cara, você, por exemplo, denunciar o pai, né? Você chegar lá chegar na escola, chegar pro diretor e falar, olha, meu pai é um burguês safado. Ah, pô, por que você tá falando isso? Não, porque ontem ele no jantar falou mal do partido. Esse tipo de coisa era encorajada. Então, as pessoas viviam com muito medo, porque as pessoas eram encorajadas a se denunciar. Né? Então, o clima de estar sendo vigiado era presente em todo mundo. Né? Já no período de Lenin, que Lenin ainda estava. Então, assim, mesmo que não existia tecnologia, por exemplo, não existiam câmeras presentes o tempo todo, mas a presença do Estado era muito grande e todo mundo se sentia vigiado e compelido a se comportar de certa maneira, porque o clima era de paranoia nesse sentido, né? E quando esse tipo de coisa começou a chegar, esse tipo de notícias começaram a chegar, a, enfim, aos militantes ao redor da Europa, o George Orwell ficou bem chocado, porque ele era socialista, mas ele teve uma formação católica, né? Então acho que talvez havia um resquício ali nele, né? Sei lá, de alguma integridade. E ele ficou muito chocado quando ele viu colegas dele, jornalistas, omitindo fatos e coisas que estão acontecendo e abafando, não deixando aquilo vir à tona, porque vai ter prejuízo político. E você vê que isso é um elemento, que é uma coisa que acontece hoje tão vivo quanto nunca. Né? Essa coisa do jornalista que tem compromisso ideológico. Né? Uma Isso foi um. coisa. Oi. Não, não, só um adendo, só que uma coisa que você disse aí sobre a vigilância constante, que eu achei bastante simbólico no filme, são aqueles cartazes em que você muda de posição e o olho continua fixado em você. Uhum. Parece que o pôster está sempre cuidando, tipo, o partido, o de irmão está sempre te vendo. Também Uhum. é até assustador um negócio desse, né, velho? É, até o elemento, né, simbólico das telas que nunca se desligam. Cada membro do partido tem, dentro da sua casa tem câmeras e tem uma televisão do qual ele não tem controle, que ele tem, enfim, é submetido a assistir o tempo todo. Ela, de certa forma, existe na sociedade hoje, né? Porque nós não temos como, por exemplo, fugir do Estado. Ele bombardeia a gente de informação. Se não é pela televisão que a gente pode desligar, é pela internet. Se não é pela internet, é pelo rádio. Se não é pelo rádio, é pelos outdoors que estão na rua. E se não é pelos outdoors que estão na rua, são processos rituais civis que a gente é obrigado a cumprir, como processo eleitoral, etc. Então a gente, a nossa comunicação, o nosso link de comunicação com o Estado, ele é constante, assim como é no filme, embora, claro, há um aspecto hiperbólico ali, né? Simbólico. Enfim, Eu isso tenho um foi. outro exemplo. Hum,
Então, quando eu comecei a fazer críticas ao governo por rede social, vários amigos meus falam, Saulo, cuidado, você é de universidade pública, pode sofrer algum tipo de retaliação. E tive outros, vários amigos que falaram assim, pô, eu também queria sentir essa liberdade para criticar o governo, mas eu fico com medo de ter alguma resposta negativa no meu trabalho, se Aham, então, colegas aqui que eu tenho em comum virem eu criticando e tal. pois é, e é É claro que eu tenho certeza que não é na maldade que falam isso, mas é uma coisa que soa meio, até meio que nem a máfia italiana, né? Que os caras tinham o hábito de. Eles não ameaçavam ninguém de matar, né? Eles só sabia que tava na mira dos caras quando eles chegavam e falavam, pô, toma cuidado aí pra atravessar a rua e tal, que é perigoso, pode acontecer alguma coisa, né? O trânsito é. Pô, Sal, toma Exato, cuidado. não é nem por maldade, é a pessoa querendo lhe preservar, entendeu? De você sofrer algum tipo de perseguição de alguém de cima. Uhum. Mas, de certa maneira, na fala dele, ainda que não intencional, está embutida uma submissão à estrutura de repressão e uma tentativa de tipo, pô, cara, para com isso, né? Se adequa aí. Ainda que, né, com boas intenções, né? Enfim, isso foi um primeiro grande baque, assim, na, na vida do Orwell. E teve uma segunda grande importante, assim, lapso, que foi quando ele presenciou, ele cobriu, né, a Guerra Civil Espanhola. E houve um processo revolucionário ali na Espanha também. Durante a Guerra Civil Espanhola, um grupo tentou implementar o socialismo na Espanha. Tentou tomar o poder mesmo, que nem aconteceu aqui no Brasil, que nem aconteceu em Cuba. Só que lá eles sucumbiram, né? E aí, o que aconteceu? Num processo meio que parte por queima de arquivo, parte por traição mesmo, o George Orwell presenciou correligionários, pessoas do partido, fuzilando e atirando contra os próprios amigos, colegas de partido mesmo. É, Principalmente os primeiros a rodar foram os anarquistas. A galera que estava. Um grupo de anarquistas que se juntou à luta armada. Né? Ele ficou muito horrorizado com aquilo. Então foi aí que ele abandonou o socialismo de vez. E ele começou a ter um compromisso pessoal, a luta contra o tirania no mundo. E por isso que, mesmo se você vai olhar no livro, ele é meio que. No filme talvez ele seja um pouco mais explícito, mas, por exemplo, tem muita gente que. Ele fez o filme de uma maneira um pouco mais abrangente, assim, né? Ele não botou. Muita coisa ele não botou tão exatamente na cara, justamente porque ele queria que os colegas dele de partido e outras pessoas com essa mentalidade conseguissem olhar aquilo e enxergar o horror da coisa, né? Tanto que tem gente que assiste o filme e tal, lê o 1984 e acha que tá falando do fascismo, acha que o Big Brother é o Hitler, coisa desse tipo. Né? Só um minuto, gente. Rapidinho. Cara do céu. Deu uma olhada no Facebook aqui. Você vê o tanto de jornalista da Folha, do Estado de São Paulo, do Estadão,
tudo dando chilique, velho, por causa do cacete que os comunistas tomaram da eleição, velho. Já viu Carta Capital? Caraca, que jornal nojento, cara. O cara do capital é nojento mesmo, os caras são petistas sumidos, pô. Os caras são muito nojentos, cara. Puta que pariu, tá muito escuro essa eleição. Não, mas você vê os caras saindo da toca quando você vê jornalista que não dava pitaco, tipo, de pouquinho, fazendo chororô, cara. Olha aqui. Tem uma mulher hoje aqui que ela postou deixa eu ver se eu acho o link, eu acho que ela é da Folha de São Paulo. Ela postou uma notícia do Feliciano Filho, do Partido Bem, em que ele está sendo processado por improbidade e por maus tratos a animais, só que colocou a foto do pastor Feliciano, Marco Feliciano. E, cara, ela é jornalista, bicho, um erro desse não é sem querer, entendeu? Então, os caras são muito filhos da puta. Aí que você vê as cobrinhas saindo da toca, bicho. Os caras estão numa histeria coletiva aqui que tá dando gosto. Tá, cara. Eles estão doidos, cara. O olho tá ridículo, cara. É muita mentira junto pra acabar com o PSDB. Eu parei, eu tô desde ontem eu não vi Facebook, hoje mal vi, porque eu tô passando muito tempo no Facebook, não tô nem trabalhando direito pra poder desmentir as pessoas, cara. As mentiras que estão falando, cara. Outra, gente. Tá demais, cara. Então, aí o George Orwell ele rompe, né, definitivamente com o socialismo depois daquele episódio da Guerra Civil Espanhola, e ele então o 1904 nesse sentido ele tem esse aspecto um pouco mais abrangente. Eu tenho um livro aqui, mas eu de propósito comprei a versão da edição da Escola de Frankfurt. Porque a Escola de Frankfurt, ela rapidamente, depois que o livro virou domínio público, eles foram um dos primeiros a editar e publicar o livro e tal. E eu de propósito comprei o livro que é comentado pelo Eric Weil. E você vê assim, pra mim é claro, assim, quando você vê a sinopse tal que o cara escreve no livro, a introdução, ele entendeu o negócio, mas tá tentando botar panos quentes. Ele meio que, não, embora o livro é riquíssimo e tudo mais, mas assim, é uma denúncia do stalinismo, não é tanto o marxismo quanto possa parecer. Já ouvi falar disso já. Agora, não, o marxismo mudou, né, evoluiu e tal, agora nós somos defensores da liberdade, defensores da liberdade sexual e tal. Ele tenta meio que contornar o negócio e transformar, fazer aquele mesmo procedimento de tipo assim, isso aqui não é socialismo, isso aqui foi stalinismo. E aí ele constrói toda uma análise ali para tentar mostrar que o Big Brother é o Stalin, que o Goldenstein é o Trotsky, etc. E foi o que colou, né? Foi a versão que colou. Os socialistas meio que, hoje em dia, o livro tem uma imagem muito poderosa. Quando você entrega ele para alguém, assim, que nunca leu e tal, para qualquer um fica muito claro do que ele está falando, do George Orwell. Tanto o 1984 quanto o outro, Revolução dos Bichos. Só que quando o cara, por exemplo, tá no meio, ele já tá no meio contaminado, quando ele lê um livro desse, isso é um troço meio que assusta e começa a gerar o cara de dúvidas. Então essa é a resposta pronta que a Escola de Frankfurt meio que desenvolveu, é a resposta padrão que ele já tem para blindar o negócio. Né? Então se você vê algum militante de esquerda, algum cara do PSOL que leu esse livro, pode ter certeza que é isso que ele vai dizer para você. Essa é a resposta padrão da Escola de Frankfurt. Não, a denúncia do stalinismo e tal. O George Orwell era socialista, convicto, tudo mais. E o filme, assim, ele tem alguns elementos essenciais, né? Que vem do livro e tal. E ele tem algumas construções simbólicas importantes. Tem algumas que eu vou comentar. O primeiro, né, é o Ministério da Verdade. Para quem se lembra aí, o governo lá, que era desse mundo do Stan Smith, que era o nação do Oceânia,
o nome, o mundo estava meio que dividido em 3 grandes nações continentais, Oceânia, a Eurasia e Leste-Asia. E o governo lá central lá do, 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 do Oceânia, ele era composto por 4 ministérios, e um deles era o Ministério da Verdade. Não sei se para quem se lembra, o lema do partido, né, que era INGSOC, depois eu vou comentar isso um pouco melhor, era guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E o Ministério da Verdade, ele era justamente responsável por encobrir, por reinventar a história. Era responsável pela mentira. Era a mídia dos caras. Era a mídia. Era o órgão de mídia do governo, de propaganda e tudo mais. E ele basicamente tinha uma série de funções internas, e o Winston Smith, ele trabalhava no Ministério da Verdade, né? Tem a cena clássica, que é logo no começo do filme, onde você vê que basicamente o que ele fazia era reescrever as notícias. Então, quando por exemplo, alguém que era enaltecido dentro do partido, enaltecido como um grande herói militar, etc., de alguma maneira ele tinha algum problema com o partido, automaticamente nos livros o cara passava a ser um burguês maldito, um conspirador, etc. Toda a história era recontada, e como a sociedade, como não havia conexão com o passado, as pessoas estavam meio que presas, o partido era meio totalitário. Nesse sentido, tem muito a ver com isso, é que não há nada fora do partido, né? Não existe um universo, uma vida, uma realidade fora do partido. Como o partido está sempre mudando as notícias e mudando a informação disponível, as pessoas também não têm. As pessoas perdem a capacidade de lembrar como o mundo realmente era. Basta 10 anos para todo mundo esquecer o que aconteceu. Enfim, tá todo mundo. E hoje você vê isso muito claro, né? A gente é tão bombardeado de notícias de corrupção, não sei o que, é um troço tão alucinante que as pessoas não lembram mais. E tem até uma coisa emblemática, né? Você tem a Comissão da Verdade. Quanto do, Parece do livro até, tem aí, né? parece até um ato falho, né, de alguma maneira, parece esquisito. Que o papel é justamente esse, é reescrever a história, é contar o que aconteceu, mas na versão agora dos novos vencedores. E você tem isso é um elemento importante, é que se você prestar atenção no filme, você vê que há 2 momentos onde ele tá trabalhando, ele está exercendo o trabalho dele lá. Mas na primeira, se vocês repararem, essa aqui é a primeira vez que ele aparece, o que ele está fazendo passa batido para ele. Ele não percebe a gravidade do que ele está fazendo. Para ele virou um troço técnico e corriqueiro. Né? Você vê, por exemplo, a gente pega como um exemplo o que a gente está vivendo hoje. Uma daquelas charges, daquelas slogans que eu vi o PT circulando por aí, é um slogan que tem uma imagem que tem assim, os 10 maiores casos de corrupção do Brasil. Tem uma lista lá, aí o primeiro na lista, a Privataria Tucana, né, um rombo de sei lá quantos bilhões de reais. 100 bilhões. Aí o segundo tem outros lá, mas você vê que na lista só tem escândalo do PSDB e do DEM. E assim, basta uma pesquisa na internet pra você ver que é mentira. Basta você pegar um caso lá de corrupção, como o das sanguessugas, você vê que era um troço muito mais complicado, um troço que inclusive aconteceu durante o governo Lula, que o principal indiciado foi o ministro da Saúde, na época o cara foi até afastado, que envolveu diversos partidos, e lá o cara chapa lá no slogan, não, o escândalo foi o escândalo do PSDB. E na ocasião de todo mundo que foi indiciado, o único que foi inocentado que não encontraram provas contra o cara foi o deputado do PSDB. Que era o único do PSDB que estava envolvido também na história.
mas como não acharam nada contra o cara foi inocentado. E lá no slogan tava lá na cara dura e você via as pessoas reproduzindo. Você vê claramente a perda de senso, a conexão com o passado. As pessoas. O amanhã vira um passado longínquo muito rápido. Então, o elemento que é importante aqui é que George Orwell queria fazer um retrato de um mundo totalitário. Então, se você consegue enxergar conexões, se você consegue enxergar isso acontecendo, acho que você deveria desconfiar de que talvez você sobre o totalitarismo não saiba. Né? Essa acho que é a mensagem central do livro. E tem o Aldous Huxley, que também é um cara importante nessa época, tem um livro também muito importante que eu acho que ele se completa com 1984, que eu admirava muito, O Mundo Novo. Quem não leu ainda, leia também o livro sensacional. Ele é um livro profético, escrito na década de 30, que você vê assim, diversas coisas que aconteceram no mundo sendo colocadas em prática lá. E o Aldous Huxley, comentando o livro do Orwell, ele fala o seguinte: muitas pessoas têm medo, né, tem esse retrato sombrio da tirania, que é algo que, sem dúvida, causa terror e tal, e não existe ninguém no mundo que seja a favor da tirania, mas eu não tenho dúvidas de que a pior e maior tirania de todas ainda está por vir. Não vai ser uma tirania de bala, de borracha, e não vai ser uma tirania de bala e de botas de borracha, mas sim vai ser uma tirania de palavras e ideias. Essas são as palavras do Aldous Huxley no último discurso dele. Também se acha isso na internet, lá, Aldous Huxley Last Speech, ele falando na Universidade de Berkeley, ele falando que a pior tirania que o mundo enfrentaria seria uma tirania de palavras e ideias. E que as pessoas estariam tão presas que elas não seriam nem capazes de perceber que estão presas. O terceiro elemento também, que eu acho que esse é o mais importante de todos, né? Que é do partido como a única realidade. Se você olha para alguém que está inserido, eu vou falar mais disso, né? Que é o slogan, né, do símbolo do partido lá no filme. Tem o lema lá que guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Você tem aquela estrutura do partido lá no filme, né? Onde você tem no topo o grande irmão. Você tem abaixo do grande irmão um círculo interno do partido, que são as lideranças. Depois você tem o elemento, o círculo externo do partido, e tem o proletariado, que é o povão. Que é o que esse tá na merda mesmo, assim, tá na condição de miséria absoluta, né? E aí no partido você tem mais ou menos no filme mais ou menos isso, né? Você tem na área externa, você tem o Big Brother, né, o Emmanuel Goldenstein, que é aquele traidor. E aí você tem dois personagens que pertencem ao círculo interno do partido. Um é o O'Brien, que é aquele cara que exerce um magnetismo sobre o Winston Smith desde o começo, né? E o Mr. Sherrington. O Mr. Sherrington é o cientista lá, é o cara que é responsável pela produção da nova língua. Ele vai meio que explicando como é que funciona e tal. E tem uma cena no meio do filme que ele fala de por que a família tem que acabar. Não sei se você lembra, mas no filme os membros do partido eles não têm o direito de constituir família. Eles não podem fazer sexo, por exemplo. Eles não podem se relacionar. Porque quando as pessoas fazem sexo, elas acabam se apaixonando às vezes. Quando as pessoas se apaixonam, elas querem casar. Quando elas casam, elas têm filhos. Quando tem filho, ela tem um legado, né? E aí elas começam a ter um centro de realidade que está fora do partido.
Então ele começa, esse Mr. Sherry tem uma cena de uma reunião do partido que ele começa a explicar por que a família não pode existir, né? E aí ele fala ele fala que é um defeito na biologia humana e tal, que a gente tem vontade de transar, e aí quando a gente transa, a gente acaba sentindo vontade de constituir família, porque a família é responsável por cuidar da prole, que é um sentimento primário é, animal. Só que aí, quando a gente constitui família, a gente começa a ter a gente começa a ter discussões internas à realidade do partido, e aí a vida em família começa a te fazer refletir, e refletir te leva a cometer crimes de pensamento. Então a reunião, na verdade, ele estava lá anunciando era uma nova droga que ia ver que as pessoas, a partir da geração seguinte, elas iam começar a nascer incapazes de sentir, de ter um orgasmo, né? Porque elas não teriam prazer para fazer sexo e elas não teriam mais motivação para fazer sexo. Então ele deixa claro ali para cima, ele começa a explicar por que a família não pode existir, por que a família tem que ser destruída. Porque a família, ela é o centro de realidade mais importante, o centro de apoio mais importante do indivíduo. Né? Quando ele não. A relação do indivíduo com a família, ela é mais forte e mais importante do que com qualquer outro indivíduo de fora ou com um elemento da autoridade civil. Né? Se a autoridade civil ficar contra o seu pai, você fica contra a autoridade, você fica do lado do seu pai, não a autoridade civil. E eu acho essa cena é interessante porque ele fala disso, né? Ele fala da consciência interna e que a consciência interna leva você a cometer o crime de pensamento.